Salve galerinha maravilhosa do Castelos do Tempo, eu sou a Bruna Oliveira e hoje aqui no canal a gente vai conhecer um dos castelos mais lindos e elegantes da França, o Chenonceau, também chamado de Castelo das Damas. Ele foi construído sobre o rio Cher, no Vale do Loire, e esse lugar é uma verdadeira obra de arte com uma história cheia de intrigas, romances e mulheres poderosas que marcaram a vida do castelo. Como ele foi construído? Quem viveu lá e por que ele é tão especial até hoje? Vamos descobrir juntos essa história fascinante? Então bora lá, Vlad, solta a vinheta. O Castelo de Chenonceau fica no Vale do Loire, uma das regiões da França mais famosa por seus castelos renascentistas e paisagens de tirar o fôlego. A história de Chenonceau começa no século XIII, quando havia uma fortaleza medieval no local, mas o castelo que conhecemos hoje começou a ser construído em 1513 por Thomas Bohier, um rico financeiro que trabalhava para o rei da França e a sua esposa, Catherine Brissonnet. Eles decidiram demolir a fortaleza antiga e construir um castelo novo, mantendo só uma torre, chamada Torre de Marquet, que ainda está lá até hoje. Catherine foi quem supervisionou a construção e dizem que ela trouxe um toque de elegância ao projeto, com detalhes renascentistas que eram novidade na época, como as janelas simétricas e os jardins bem planejados. Mas o castelo de Chenonceau ficou mesmo famoso por causa das mulheres que viveram lá e deixaram a sua marca, tanto que ele é conhecido como o Castelo das Damas. Depois que Thomas Bohier morreu em 1524, o castelo passou para as mãos do rei Francisco I, que usava Chenonceau para festas e também para caçadas. Só que a história do castelo mudou de verdade em 1547, quando o rei Henrique II, filho de Francisco I, assumiu o trono e decidiu dar o castelo de presente para sua amante, Diane de Poitiers. Diane era uma mulher poderosa, 20 anos mais velha que Henrique e uma das figuras mais influentes da corte francesa na época. Ela se apaixonou por Chenonceau e transformou o lugar num verdadeiro paraíso. Ela mandou construir a ponte icônica que atravessa o rio Cher, uma das características mais famosas do castelo, e criou jardins lindos, cheios de flores e fontes que ainda existem até hoje. Só que a vida de Diane não durou para sempre. Quando Henrique II morreu em 1559, a esposa dele, Catarina de Médici, que era a rainha da França, tomou o castelo de volta. Catherine e Diane nunca se deram bem, a rivalidade entre as duas era famosa na corte. Catarina, que era italiana e vinha da poderosa família Medici, tinha um gosto incrível para arte e arquitetura e ela também deixou sua marca no castelo. Ela expandiu a ponte que Diane tinha construído, transformando-a numa galeria de 2 andares que se estende sobre o rio, e organizava festas incríveis para a família real. Caterina também trouxe um toque italiano para os jardins, adicionando mais simetria e elegância, e transformou Chenonceau num centro cultural onde artistas e músicos se reuniam. Depois de Catarina, o castelo passou por várias outras mulheres importantes. Em 1733, ele foi comprado por Louise Dupin, uma escritora e feminista que recebia intelectuais como Voltaire e Rousseau em Chenonceau. Todos eles iam lá tomar um cafezinho com ela, digamos assim. No século XIX, o castelo foi restaurado por Marguerite Pelouse, outra mulher que se dedicou a preservar a história do lugar. Hoje, Chenonceau é um dos castelos mais visitados da França e até 2025 ele continua sendo um símbolo da influência feminina na história e também na arquitetura. Uma das coisas mais impressionantes do castelo de Chenonceau é a arquitetura. A ponte-galeria sobre o rio Cher, que foi começada por Diane e ampliada por Catarina, é única e não existe outro castelo no mundo que tenha uma estrutura assim,
com salões elegantes construídos diretamente sobre a água. O castelo também é famoso pelos seus interiores cheios de tapeçarias, quadros e móveis da época renascentista, um local extremamente bonito e muito bem preservado. Um dos quartos mais bonitos é o quarto de Catarina de Médici, que teve uma lareira esculpida e uma vista incrível para o rio. Então era um quarto assim maravilhoso e ainda continua sendo. Outra curiosidade é que o castelo de Chenonceau teve um papel importante durante as guerras. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, o castelo foi transformado num hospital militar e a galeria sobre o rio servia de enfermaria para as tropas feridas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, Chenonceau também teve um papel especial. O rio Cher marcava a linha entre a França ocupada pelos nazistas e a Zona Livre, e a galeria do castelo era usada para passar mensagens e até pessoas fugindo da ocupação. Essa história mostra como o castelo não é só um lugar bonito, ele também foi palco de momentos importantes na história da França. Hoje, o castelo de Chenonceau é um patrimônio mundial da Unesco e atrai milhares de turistas todos os anos. Os jardins de Diana e Catarina ainda são mantidos com o mesmo cuidado de séculos atrás, e no verão eles ficam cheios de flores como rosas e lavandas que deixam o lugar ainda mais mágico. O castelo também é palco de eventos culturais como exposições de arte e concertos, e tem até uma vinícola onde os visitantes podem provar vinhos feitos com uvas da região do Vale do Loire. Chenonceau não é só um castelo, gente, ele é um pedaço vivo da história que mistura a beleza, poder e a força das mulheres que o moldaram. E aí, gente, o que vocês acharam do castelo de Chenonceau? Uma joia da Renascença, né? Com certeza. O que mais te marcou? A ponte sobre o rio Cher, a rivalidade entre Diane de Poitiers e Catarina de Médici, ou o papel do castelo nas guerras? Vocês já visitaram ou gostariam de conhecer esse lugar incrível? Deixem aqui a opinião de vocês pra gente nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês pensam sobre esse local. Se gostaram do vídeo, gente, deixa aquele like que tanto nos ajuda. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos de castelos, tá bom? Se vocês souberem de mais alguma história a respeito desse local, deixa aqui pra gente também no comentário, que isso é muito importante, tá bom? Conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Mistérios do Tempo. Lá tem alguns vídeos aqui do Castelos, mas também tem outros vídeos que nós não colocamos aqui, tá bom? Deixa um comentário, um coraçãozinho, um like, um dislike, não importa, gente. Aquilo que vocês conseguirem colocar como comentário, coloquem, porque isso ajuda o nosso trabalho de uma forma extremamente imensa, tá bom? E é de verdade todo o nosso agradecimento por vocês, por tanto carinho e mensagens de apoio, tá bom? Um beijo bem grande para cada um e até a próxima história. Tchau, tchau!